Buscai primeiro o reino de Deus e andai nos passos de Cristo. Uma oração matinal para transformação e intimidade com o Senhor. Ao começar este novo dia, volto meu coração ao propósito mais elevado que existe: aproximar-me do Senhor Deus, caminhar nos passos de Jesus Cristo e permitir que sua voz guie cada pensamento, cada decisão e cada respiração. Pergunto-me, assim como muitos perguntam, como deve ser o cristão de hoje e como ele realmente é. E percebo que estas duas perguntas podem gerar respostas completamente diferentes, dependendo de quem as responde. Mas quando volto às Escrituras, encontro uma clareza absoluta. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21, que para isto fomos chamados, porque Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. E esta verdade, tão profunda e tão simples, revela o coração do verdadeiro cristianismo: seguir o exemplo de Jesus Cristo em tudo, de forma diária, contínua e obediente. O Filho de Deus deixou a glória do céu para vir à terra e entregar sua vida por nossos pecados. Ele colocou o plano do Pai acima de si mesmo, viveu em perfeita obediência e abraçou um propósito que se resume às suas palavras registradas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 42. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando alcançamos este lugar de entrega, de confiança e de rendição, estamos vivendo o que significa ser um seguidor verdadeiro de Cristo. E, assim como Jesus caminhou na vontade do Pai, somos chamados a colocar Deus acima de tudo. A viver dias em que o Senhor não é apenas lembrado, mas priorizado, honrado e buscado. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, verso 23, nos diz que, se alguém deseja seguir Jesus como discípulo, precisa negar-se a si mesmo, renunciar aos interesses egoístas e tomar a sua cruz todos os dias, estando disposto a enfrentar o que vier, conformando-se ao exemplo de Cristo tanto na vida quanto, se necessário, no sofrimento. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades diárias, mas viver com o coração fixo no Senhor, permitindo que sua presença acompanhe cada detalhe da rotina, seja ao preparar o café da manhã, meditando silenciosamente em um versículo, seja durante o trabalho, seja no caminho enquanto dirigimos, seja na quietude da madrugada ou na correria da tarde. O importante é manter viva a pergunta que guia nossa alma: estou conectado ao Senhor? O que faço agora o glorifica? Quando Jesus foi interrogado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versos 37 e 38, que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E é essa ordem que dá significado ao chamado. Colocar Deus em primeiro lugar significa colocá-lo realmente antes de tudo. Entretanto, assim como há mandamentos, há também advertências. E ignorar advertências, seja no mundo físico ou no espiritual, pode trazer consequências devastadoras. A história antiga nos oferece um exemplo marcante quando pensamos na importância de prestar atenção aos sinais: a tragédia da antiga cidade de Pompeia. Ali viviam milhares de pessoas à sombra de um gigante adormecido, o Monte Vesúvio. Muitos não sabiam que era um vulcão, outros acreditavam que estava extinto. Pequenos abalos sísmicos tornaram-se comuns, ruídos surgiam da montanha, animais fugiam, fontes secavam. Mas ninguém realmente atentou para os avisos. E, quando o vulcão finalmente explodiu, lançou ao céu colunas imensas de cinzas e gases ardentes, liberando energia milhares de vezes superior à de bombas que devastaram cidades inteiras. Tudo isso porque sinais foram ignorados. E se sinais naturais exigem atenção, quanto mais os sinais espirituais que dizem respeito à nossa alma. Assim como aqueles habitantes ignoraram advertências, muitos hoje ignoram as advertências de Deus. E aqui surge a figura de Salomão, aquele que recebeu do Senhor um coração sábio e capaz de discernir entre o bem e o mal. Na primeira epístola dos Reis, capítulo 3, verso 3, está escrito que Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de seu pai Davi.
E quando Deus lhe apareceu em sonho e perguntou o que ele desejava, Salomão não pediu riquezas, nem fama, nem vida longa. Ele pediu sabedoria, pediu um coração capaz de entender, julgar e discernir. E Deus lhe concedeu um coração tão sábio que jamais houve outro igual antes ou depois dele. É por isso que suas palavras se tornam advertências valiosas para nós. No livro de Provérbios, capítulo 6, versos 16 ao 19, encontramos 7 coisas que o Senhor abomina: um olhar orgulhoso, uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que planeja perversidades, pés que se apressam a fazer o mal, uma testemunha falsa que espalha mentiras e alguém que semeia discórdia entre irmãos. E, ao meditarmos nessas advertências, entendemos que o Senhor não apenas revela aquilo que lhe desagrada, mas também ilumina o caminho que devemos seguir. Ele abomina um coração que planeja o mal porque conhece profundamente o poder destrutivo dos pensamentos ocultos, dos desejos secretos e das intenções que ninguém mais vê. É no coração que nascem decisões, e é no coração que se levantam propósitos. Por isso, ele chama seus filhos a uma vida de pureza, transparência e verdade. Também o Senhor rejeita o orgulho, pois o orgulho foi a raiz que lançou Lúcifer para fora dos céus. O orgulho eleva o ser humano acima do limite que Deus estabeleceu, infla a alma, cega o entendimento e destrói relacionamentos. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. A humildade não significa fraqueza, mas reconhecimento. Reconhecer que tudo vem de Deus, que sem Ele nada podemos fazer, que nossas forças são limitadas, mas a força do Senhor é perfeita na nossa fraqueza. Onde o orgulho diz olhem para mim, a humildade responde olhem para Cristo. Onde o orgulho declara eu fiz, a humildade proclama o que o Senhor fez. Outra advertência é contra a mentira e contra aquele que dá falso testemunho. Jesus descreveu o inimigo como o pai da mentira. Por isso, quem se entrega à mentira está, ainda que sem perceber, fazendo a obra daquele que se opõe à verdade. Mas a vida cristã se fundamenta na verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a palavra declara que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Assim, o cristão precisa buscar a verdade, falar a verdade, amar a verdade e andar na luz como Cristo está na luz. De igual modo, o Senhor abomina quem semeia discórdia entre irmãos. O coração que espalha fofocas, rumores, divisões e intrigas destrói aquilo que Cristo veio edificar. O Senhor ama a unidade, a paz, o vínculo perfeito que mantém juntas as vidas que o seguem. Quem semeia a discórdia age contra o próprio reino de Deus. E, ao observar todas essas advertências, compreendemos que a vida do cristão não é apenas uma caminhada de fé, mas de vigilância. Assim como os habitantes da antiga Pompeia ignoraram sinais que poderiam ter salvado suas vidas, muitos hoje ignoram sinais espirituais que poderiam salvar suas almas. O Senhor nos chama a despertar, a ouvir, a discernir e a obedecer antes que o mal cresça, antes que a tempestade venha, antes que o coração se desvie. Por isso, voltar-se ao temor do Senhor é fundamental. Temer ao Senhor não significa ter medo dele, mas reconhecê-lo em sua grandeza, majestade, pureza e poder. O temor do Senhor nos leva à reverência, à obediência e à santidade. O livro de Provérbios declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que os insensatos rejeitam a instrução. O temor do Senhor nos afasta do pecado, nos guarda do engano e nos direciona ao caminho estreito que conduz à vida. E parte desse caminho inclui servir ao Senhor com o coração inteiro. O apóstolo Paulo escreveu que, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O seguidor verdadeiro de Cristo serve não para ser visto, não para receber elogios, não para elevar a própria imagem, mas para que outros possam enxergar, por meio de suas atitudes, a bondade do Senhor. Quando servimos por amor, cumprimos o mandamento que diz que fomos chamados para servir uns aos outros através do amor. O serviço, no entanto, só é verdadeiro se for acompanhado de humildade.
A humildade é a marca daqueles que conhecem Deus profundamente. A arrogância fecha portas, a humildade as abre. O orgulho preocupa-se em ser notado, a humildade preocupa-se em agradar a Deus. O orgulho exalta o eu, a humildade exalta Cristo. E o Senhor concede graça abundante aos humildes, fortalecendo-os, renovando-os e sustentando-os em cada passo da caminhada. E, sabendo que esta jornada exige força espiritual, a palavra nos ensina que devemos nos revestir da armadura completa de Deus. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas. Por isso, precisamos da verdade como cinturão, da justiça como couraça, da prontidão do Evangelho da paz calçando nossos pés, do escudo da fé para extinguir os dardos inflamados do maligno, do capacete da salvação e da espada do Espírito que é a palavra de Deus. E tudo isso precisa ser vivido em oração contínua, perseverante e vigilante. E então, com o coração preparado, com entendimento, com temor, com humildade e com entrega, aproximamo-nos do Senhor em oração. Ó Pai amado, eu te louvo porque Tu és o Deus do impossível. Nada ultrapassa o Teu poder, nada está fora do Teu controle, nada é grande demais para as Tuas mãos. Assim como está escrito no livro do profeta Jeremias, Tu és o Deus de toda a humanidade, e nada é demasiado difícil para Ti. Por isso, ainda que eu me encontre fraco, Tu revelas Tua força. Quando sou frágil, Tua graça me sustenta. Quando me sinto pequeno, Tua fidelidade me ergue. A Tua palavra declara, na Epístola aos Hebreus, que Tu deste promessa e juramento, e que é impossível para Deus mentir. Assim, aqueles que correm para o Teu refúgio encontram esperança firme, âncora segura para a alma que nos conduz ao Teu santuário. Eu me agarro a essa esperança e te peço que preenchas o coração de todos os que sofrem, que enfrentam perdas, que choram por dores profundas. Que Tua compaixão os envolva, que Teu amor os sustente, que Tua presença seja bálsamo que cura. Senhor Jesus, clamamos pelo Teu Espírito Santo. Que Ele entre em nossos corações, em nossos lares, em nossas mentes e em nossas rotinas. Que Ele nos dê força para cada dia, sabedoria para cada decisão, coragem para cada batalha e paz para cada momento de inquietação. Espírito Santo, guia-nos para um futuro firmado em Cristo, conduz-nos para longe do pecado e cura as marcas que ainda carregamos. Espírito Santo, ensina-nos a fixar os olhos no sacrifício perfeito de Cristo no madeiro, no Monte do Calvário, onde o amor eterno venceu o pecado, a morte e toda a condenação. Purifica nossas intenções, renova nossos pensamentos, restaura nosso espírito. Onde houver inquietação, derrama a Tua paz. Onde houver feridas antigas, traz a Tua cura. Onde houver vazio, preenche com Tua presença. Onde ainda existirem marcas de situações dolorosas, remove-as. Que aprendamos cada lição que Tu desejas nos ensinar e que sigamos adiante mais fortes, mais sábios e mais firmes em Ti. Senhor, mesmo enquanto oro agora, declaro a verdade da Tua palavra que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso significa que Tu, ó Cristo, colocaste dentro de nós força para vencer adversidades, resistir às trevas e permanecer firmes no dia da batalha. Por isso te agradeço, Senhor. Agradeço porque me ouves, porque me sustentas e porque permaneces fiel. E, ao prosseguir nessa jornada, lembro-me mais uma vez de que Tu nos chamaste para seguir Teu exemplo, para negar a nós mesmos e tomar a cruz diariamente. Também nos ordenaste que fossemos fortes no Senhor e na força do Seu poder, que nos revestíssemos da armadura completa de Deus para permanecermos firmes contra as ciladas do inimigo, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra autoridades, poderes, forças espirituais da maldade espalhadas nas regiões celestes. Por isso tomamos a armadura completa, permanecemos vigilantes e firmes, guardando a verdade, a justiça, o Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra viva do Deus Altíssimo. E enquanto buscamos esta força, voltamos nossos ouvidos à sabedoria que vem do alto, porque a mesma sabedoria que falou através de Salomão continua nos instruindo hoje.
Sabemos que Deus abomina o coração que maquina o mal, porque Ele nos chamou à luz. Sabemos que Ele rejeita o olhar arrogante, porque Ele exalta os humildes. Sabemos que Ele reprova a língua mentirosa, porque Ele é a verdade. E sabemos que Ele condena aquele que semeia contendas, porque Ele é o Deus da paz. E é exatamente por isso que nos apresentamos diante dele para pedir transformação. Senhor, molda nosso coração. Endireita tudo o que estiver torto. Firma nossos passos. Remove de nós o orgulho, a inveja, a falta de perdão, a dureza, a indiferença. Lava nossa mente, limpa nossos lábios, renova nossos pensamentos, purifica nossas intenções. Não escondas o teu rosto de nós. Lava-nos e purifica-nos para que sejamos vasos úteis no teu reino. A tua palavra afirma que, se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, aqui estão as nossas falhas, nossos deslizes, nossas quedas, nossos medos e nossas fraquezas. Nós te entregamos tudo. Transforma-nos, Senhor. Faz de nós vasos de honra, vasos cheios do teu espírito, vasos firmados na humildade, no temor, na obediência e na verdade. Senhor, toma o nosso coração e molda-o como o oleiro molda o barro. Retira as impurezas, remove tudo que impede o teu fluir. Santifica-nos segundo a tua vontade. Enche-nos de paixão pela tua palavra, de fome pela tua presença e de desejo de oração. Que haja menos de nós e mais de ti. Que os nossos planos, ambições e desejos sejam colocados diante de ti para que tu faças conforme a tua vontade perfeita. Trabalha em nós, ó Pai. Trabalha profundamente. Prepara-nos para te servir com fidelidade. Capacita-nos para sermos testemunhas vivas do teu poder. Firma-nos no caminho da verdade. Livra-nos da vaidade espiritual, da autopromoção e do espírito de contenda. Dá-nos um coração como o de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Ó Espírito Santo, acende dentro de nós uma chama de adoração. Inflama-nos com zelo pela obra do Senhor. Dá-nos sabedoria para cumprir tua vontade, força para perseverar, ousadia para testemunhar e sensibilidade para ouvir tua voz. Transforma-nos em instrumentos de paz, luz e cura onde quer que estivermos. Que a tua presença seja visível em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Senhor, usa-nos para mostrar ao mundo que tu pegas o quebrantado e o tornas inteiro, que transformas o caído em alguém restaurado, que mudas a história de quem te busca. Que a tua luz se reflita em tudo o que dissermos e fizermos. Que os frutos do Espírito apareçam em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Que nosso caráter seja testemunho vivo da tua salvação e da tua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, dá-nos coragem para anunciar o Evangelho. Abre portas. Cria oportunidades. Prepara encontros. Dá-nos ousadia para falar sem temer zombaria, rejeição ou perseguição. Ensina-nos o que dizer. Dá-nos sabedoria para responder, paciência para ouvir e compaixão para acolher. E lembra-nos sempre que somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. Tu nos chamaste para ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui estamos, dispostos a obedecer, dispostos a ser usados, dispostos a cumprir a missão que colocaste diante de nós. Prepara-nos, fortalece-nos, guia-nos e capacita-nos para realizá-la. Agradeço desde já pelo teu trabalho em nossa vida. Sei que tudo cooperará para o bem daqueles que te amam. E sei que, quando olharmos para trás, testemunharemos a tua bondade, tua fidelidade e tua graça em cada detalhe. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu poder. Magnificado seja o teu amor eterno. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.
E recordamos mais uma vez aquilo que está escrito, que há coisas que o Senhor detesta, que a soberba não tem lugar diante dele, que ele abomina a mentira, que ele rejeita a violência e que ele reprova quem espalha contendas. E também recordamos o mandamento maior, aquele que resume toda a lei e os profetas: amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a nós mesmos. E assim levantamos nossos olhos para o alto e nos lembramos de que o santo pergunta: a quem me comparareis, para que eu seja semelhante? Ele chama cada estrela pelo nome, nenhuma falta, porque seu poder é grande e sua força é infinita. E, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E assim, à medida que concluímos esta meditação, desejo convidar você a permanecer conectado ao que Deus está fazendo em sua vida. Não permita que estas palavras passem como vento. Deixe que elas criem raízes profundas em seu coração. Permita que o Espírito Santo continue a falar com você enquanto respira, enquanto caminha, enquanto pensa, enquanto enfrenta desafios e enquanto desfruta das bênçãos diárias que o Senhor derrama. Se esta oração tocou sua alma, guarde-a. Volte a ela quantas vezes precisar. Deixe que cada linha seja alimento para o espírito e consolo para a alma. É o Senhor quem está chamando você para mais perto. Ele deseja profundidade, sinceridade e entrega total. Ele deseja transformar cada área da sua vida, desde as mais expostas até aquelas que ninguém vê. E, ao final desta reflexão, quero convidar você a envolver-se ainda mais intensamente nesta caminhada espiritual. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus ainda transforma vidas, que Ele ainda fala, que Ele ainda cura e que Ele ainda salva. Não retenha para si aquilo que pode restaurar alguém. Palavras guiadas pelo Espírito Santo têm o poder de mudar histórias, levantar abatidos e reacender esperanças. Se esta oração aquietou seu coração, deixe um comentário demonstrando aquilo que Deus falou com você. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. Quando testemunhamos a obra do Senhor em nós, fortalecemos toda a comunidade da fé. E, se deseja continuar recebendo mensagens como esta, orações profundas, reflexões bíblicas e devocionais que edificam, permaneça conectado. Continue caminhando conosco. Continue buscando o Senhor diariamente. Quanto mais você busca, mais Ele se revela. E quanto mais Ele se revela, mais transformada a sua vida se torna. Agora, encerramos declarando as Escrituras com reverência, fé e convicção viva. Estas são as coisas que o Senhor odeia, e ainda mais, Ele considera abomináveis: o olhar orgulhoso que eleva o ser humano acima de seus irmãos, a língua que cria mentira e espalha engano, as mãos que derramam o sangue inocente, o coração que maquina propósitos perversos, os pés que correm com pressa para praticar o mal, a testemunha falsa que distorce a verdade e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Assim diz o Senhor. E também está escrito, no Santo Evangelho segundo Mateus, que Jesus afirmou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. O Santo, o Altíssimo, também declara através de seu profeta: a quem me comparareis e quem seria semelhante a mim? Levantai os olhos e vede quem criou todas as coisas. Ele chama cada estrela pelo nome, e, por sua força e poder incomparáveis, nenhuma delas falta. E finalmente, lembramos a promessa que jamais falhará: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Esta é a esperança que nos guia, a âncora firme que sustenta nossa alma, a luz que nunca se apaga. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te fortaleça, te guarde e te conduza em todos os teus caminhos. Que sua paz habite o teu coração. Que sua graça te acompanhe de manhã, de tarde e de noite. E que Cristo seja sempre o centro de tudo em sua vida.